Salve, salve, galera! Bem-vindos a esse vídeo. Eu sou a Guigui, um vídeo para falar de assuntos que muito interessam ao Fortaleza, ao torcedor do Fortaleza, também ao torcedor do Santos. Saiu uma notícia agora sobre Moisés. Vou comentar sobre isso. Sei que vai chegar muita gente para assistir agora. Vou dizer o que eu sei, vou dizer a informação que eu tenho e a gente vai debatendo aqui sobre tudo isso, tá certo? Já chega deixando o teu like aqui, fala nos comentários se você é torcedor do Santos também, que tá vindo acompanhar a notícia aqui, como está o Moisés também, eu vou trazer tudo nesse videozinho aqui para vocês. Vai nem ter vinheta nem nada do tipo, mas vamos começando aqui o assunto do vídeo, né? Eu tenho informação exclusiva sobre essa situação do Moisés. Surgiu com o Wagner Frederico, ele trouxe a informação de que o Moisés estaria acertado em definitivo com o Santos, tá? Com o Santos, que hoje é comandado pelo Vojvoda, existe até um debate se o Vojvoda permanece, se não vai ficar e tal. Mas enfim, né? O Vojvoda aqui gostava muito do Moisés. Nem tinha como não gostar também, né? Um jogador muito importante, um ponta esquerdo de velocidade, mas não aquele ponta velocista, é um ponta de explosão, né? Um cara que chama para o X1, que dribla muito bem, um jogador que consegue decidir partidas. Só que o Moisés ultimamente não estava conseguindo ser nada disso, mas isso é um papo para a gente desenvolver aqui durante o vídeo. O Moisés, inclusive, nessa trajetória do Fortaleza, ele chegou aqui em 2022, foi muito, muito importante naquele Brasileirão. Para quem não lembra, o Brasileirão de Fortaleza passou boa parte na lanterna e conseguiu ter uma reviravolta dentro do campeonato, chegando em 8º no final. Foi para a pré-Libertadores, o Moisés foi muito importante em vários jogos. Teve uma partida contra o Fluminense aqui no Castelão, se vocês pesquisarem, Fortaleza versus Fluminense em 2022, o jogo do primeiro turno. O Moisés desfila, é um jogo absurdo, absurdo, absurdo do Moisés. Tempo depois, ele vai para o Cruz Azul do México, não consegue... Meu cachorro tá latindo agora. Enfim, vou continuar aqui. Não consegue se adaptar por lá, né? Um futebol diferente, muita coisa diferente, mas enfim. Depois ele retorna ao Fortaleza numa operação onde o Fortaleza deixou de receber algumas parcelas que o Cruz Azul iria pagar, e aí ele retorna. E desde que ele retornou ao Fortaleza, ele não conseguiu, né, retornou em 2024, mas ele não conseguiu aquele nível de protagonismo como ele teve assim que chegou aqui. O Moisés é um jogador que fazia parte do futebol amador. O Moisés montava móveis há um tempo recente. Ele passou 2 anos na Ponte Preta, um jogador que não tem base. E na Ponte Preta, na Série B, ele fez campeonatos absurdos em 2 temporadas, veio para o Fortaleza e fez uma Série A espetacular em 2022. E um cara que tem, sim, qualidade, mas desde que voltou do México não conseguiu performar naquele nível de protagonismo que a gente acreditava que ele poderia, porque já tinha visto ele fazer. Mas, enfim, nesse ano de 2025, o Moisés acabou passando por uma lesão. Lesão essa que aconteceu de uma maneira muito bizarra. Ele faz um golaço contra o Internacional no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2025. Golaço, assim, uma pintura. E na comemoração do gol, o Daverson dá um empurrão nele, ele se lesiona e passa 6 meses fora. 6 meses? Foi um turno fora. Foi um turno que ele passou. Não vou dar a quantidade de meses aqui de forma exata para não passar a informação errada, mas ele passou praticamente um turno fora. Obviamente já tinha um desgaste físico, né? Então não foi o empurrão do Daverson que tirou ele praticamente da temporada toda, mas é bem bizarro, né? O gol, inclusive, nem valeu. O juiz achou um impedimento lá, enfim. E o Moisés, nesse ano de 2026, era a única opção de ponta que a gente tinha, né? O Fortaleza acabou de anunciar o Vitinho para a ponta direita, mas até então a gente só tinha o Moisés de ponta de forma total, não era nem só de ponta esquerda, era de ponta de uma maneira geral. E nesse ano ele fez 6 jogos, os 6 jogos que o Fortaleza disputou no Campeonato Cearense. Ano passado ele chegou a disputar 28 jogos, fez 4 gols, disputou um jogo de Libertadores, 12 do Brasileiro, 8 do Cearense, 7 da Copa do Nordeste, e ele marcou apenas 4 gols, né? Um número baixo para o que se espera do Moisés e para o que ele tem capacidade de entregar. E esse ano, um jogador muito abaixo, né? A nível de estadual, que a gente tem aqui, um jogador que não estava conseguindo cumprir. Mas, enfim, prognóstico
geral aqui do Moisés, um cara que eu acho que talvez em um ambiente diferente ele consiga recuperar aquilo que ele já conseguiu apresentar, porque é um jogador que tem uma capacidade técnica, assim, de resolver um jogo, de chamar para um drible, é um cara que trabalhou por um tempo para melhorar suas finalizações, mas decidiu muito jogo para o Fortaleza também. Então, enfim, bom jogador, tá? Por mais que esteja numa fase muito ruim, eu acho bom jogador, tá? Então, vamos para a informação que eu tenho sobre o Moisés. O interesse do Santos, ele é real, certo? É um interesse real e esse interesse ele não foi negado pela minha fonte, né? A fonte que eu fui atrás da informação, mas até então não tem nada negociado. Não tem martelo batido, não tem ainda a palavra final. Fortaleza está prestes a jogar um clássico. Esse domingo vai jogar contra o Ceará e a gente tem pouquíssimas opções no elenco. Não é novidade para muita gente que o Fortaleza está com dificuldades no mercado porque caiu com muitas dívidas, muitos jogadores de salários altos. Então, o nosso mercado está extremamente lento. E como a gente só tem agora 2 opções de pontas para domingo, então abrir mão do Moisés agora seria loucura de fato. Mas, assim, pode acontecer, é a informação de hoje. A gente sabe que o futebol é dinâmico, a gente sabe que o Santos é um grande clube, vai estar na Série A, existe toda uma questão, obviamente, de ser atrativo para o Moisés. Mas nesse momento não existe informação, pelo menos daqui de Fortaleza, da minha fonte, não existe informação de negociação finalizada, certo? O Moisés está focado no clássico de domingo e até então a informação é essa. Pode mudar? Enfim, ninguém vai cravar para sempre. O futebol tem toda uma dinâmica que a informação ela é hoje e amanhã não é mais. Mas a informação de hoje é essa. Mas e aí, torcedor? Você é torcedor do Santos? Curte se o Moisés for para aí? Torcedor do Fortaleza? Mais uma situação nossa, hein? Enfim, mais uma possível saída. Vamos seguir aqui apurando, vendo todas as questões e trazendo para debater com vocês. Coloca a tua opinião aqui embaixo. Se você não deixou o like ainda, deixa o like também para ajudar no crescimento aqui do meu canal. Se não é inscrito, clica no botãozinho de inscreva-se. A gente se encontra na próxima. Um abraço, fiquem com Deus e tchau!